Senhor presidente, deputado Temístocles Filho, colegas deputados, senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia. Venho hoje tratar da questão da educação. A nossa presidente Dilma, sancionou recentemente, se eu não me engano, no dia 25 passado, sancionou o Plano Nacional de Educação, estabelecendo através desse plano as metas a serem atingidas pelo nosso país na área da educação nos próximos 10 anos. E eu fiquei observando esses dias para ver a repercussão desta assinatura, desta sanção, na mídia. Embora tenha sido noticiada esta sanção integral ao que saiu do Congresso Nacional, eu acho que não foi dada a devida ênfase a um fato de tamanha importância. Andou sendo noticiada aqui e acolá, alguns professores preocupados com a questão, alguns intelectuais estão discutindo o assunto. O professor Marcelino Fonteles, por exemplo, que é cientista social e mestre em educação, publicou no jornal Meu Norte um artigo refletindo a questão e lembrando que esse plano sancionado pela presidente Dilma foi um plano que saiu de uma ampla discussão com a sociedade, com os profissionais da educação, com os pais e mestres, de uma ampla discussão no Congresso Nacional envolvendo os senadores e os deputados federais e todos os partidos políticos. Esse plano não resulta, pois, apenas da vontade de um ou de outro segmento político, deputado Henrique Rebelo. É um plano, portanto, que não é de governo, é um plano de Estado para a educação brasileira, na medida em que, depois de uma ampla discussão no Congresso Nacional, saiu com contribuição de inúmeros partidos, inclusive de partidos de oposição, chegou à mesa da nossa presidente Dilma Rousseff, que sancionou integralmente o plano. Como eu já disse, um plano que estabelece as metas para os próximos 10 anos. E entre elas, a meta do aumento do financiamento. Porque quando a gente quer saber se um governo dá ou não prioridade para um determinado assunto, a gente tem que olhar, não é o que sai na propaganda. A gente tem que olhar, não é apenas o que o governante diz. A gente tem que procurar saber quanto efetivamente ele coloca no orçamento para aquela prioridade. E neste plano está incluída a meta de elevação progressiva do financiamento da educação até que chegue a 10% do produto interno bruto do nosso país. Para que a gente tenha uma ideia da importância dessa elevação, desse recurso para a área da educação, o professor Marcelino lembra no seu artigo aqui que entre os 20 países mais ricos do mundo, aqueles que integram o G20, o desembolso com a educação varia de 2,8% do PIB, que é o caso da Indonésia, e chegando ao máximo de 6,3% do produto interno bruto, que é o caso do Reino Unido, portanto, o caso da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Então, eu vim hoje para festejar esse lançamento deste plano. Não quero descer muitos detalhes, mas dizer que através desta lei, que é a Lei 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, para os próximos 10 anos, a nossa presidente, com o aval do Congresso Nacional, define diretrizes que são norteadoras do progresso que a educação deverá ter no nosso país nos próximos anos. São 10 diretrizes. Eu não vou avaliar a todas elas. Quero destacar, entretanto, algumas delas. Por exemplo, a número 3, que diz que é diretriz do PNE
a superação das desigualdades educacionais. E logo em seguida vem a número 4, a melhoria da qualidade da educação. Eu acho que quando o nosso Congresso Nacional e a nossa presidente consagram em lei a superação das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade da educação como diretrizes básicas, eles estão botando o dedo bem no ponto central da questão. Bem no ponto central da questão. Porque o nosso país, a nossa sociedade, foi insensível às desigualdades extremas que caracterizam a nossa estrutura social ao longo de gerações, de décadas. Na verdade, ao longo de séculos. Durante muito tempo se considerou normal a maioria da população brasileira ser analfabeta. Durante muito tempo se considerou normal, e resultado de uma espécie de fatalidade, o fato de boa parte das nossas crianças não terem acesso a uma vaga na escola. Vejamos nós, um país do tamanho do Brasil, uma das maiores economias do mundo, apenas em 1996, consagrou em lei a obrigação do Estado garantir vaga na escola para as crianças do ensino fundamental. Só em 1996. Portanto, quase 500 anos depois de inventado o Brasil, é que os nossos governantes assumiram na prática a obrigação de ter uma vaga na escola pública para as crianças fazerem pelo menos o ensino fundamental. Por que eu falo em 1996? Porque é o ano em que o governo sancionou o Fundef, o Fundo de Amparo e Desenvolvimento do Ensino e de Valorização do Magistério. Só a partir daí se estabeleceram fontes de financiamento que foram suficientes para ampliar a oferta de vaga no ensino fundamental, de sorte que hoje o Brasil já pode dizer que praticamente a totalidade das crianças do nosso país, nesta faixa de 7 a 14 anos, tem acesso a uma escola pública para fazer pelo menos o ensino fundamental. Mas foram quase, como eu já disse, foram quase 500 anos para que isto viesse a acontecer, deputado Henrique Rebelo. Veja o tamanho da insensibilidade, o tamanho da indiferença da nossa sociedade, dos nossos governantes, em relação à desigualdade extrema da nossa sociedade. E, no entanto, de 1996 para cá, as coisas começaram a se acelerar. Em apenas 10 anos, já se saltou do Fundef para o Fundeb. Em 2006, o presidente Lula sancionou o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização do Magistério, já colocando como obrigação do poder público garantir vaga não apenas para o ensino fundamental, garantir vaga para todo o ensino básico. De modo que nós estamos trilhando rapidamente o caminho da universalização do acesso à educação no nosso país, desde o ensino infantil até a conclusão do antigo ensino médio, que é o que constitui o chamado ensino básico. E agora o desafio é o da qualidade. Por isso eu, como professor, como cidadão, como deputado, fico feliz de ver a nossa presidente botar no papel uma lei que diz que a superação das desigualdades educacionais e a melhoria da qualidade da educação são princípios básicos que norteiam a busca do governo, a política do governo na área da educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós só teremos igualdade de oportunidades para os nossos jovens no Brasil quando a escola pública tiver o mesmo padrão de qualidade das melhores escolas particulares. Só quando isso acontecer é que nós poderemos dizer que não estamos condenando os filhos dos pobres a continuarem sendo pobres por terem tido uma educação de má qualidade. Portanto, se trata de uma questão absolutamente central para a nossa sociedade, para quem se preocupa com justiça, com igualdade de oportunidades. Educação pública de qualidade é absolutamente vital para que as nossas crianças, estudando bem, aprendendo muito,
possam ir para os concursos públicos no setor público ou disputar as melhores vagas no setor privado em igualdade de condições com aqueles jovens que tiveram condições econômicas de frequentar as melhores escolas particulares. Mas além disso, além de dizer que quer a qualidade, que quer a universalização com qualidade, a nossa presidente Dilma estabelece um outro princípio que demonstra que ela não está brincando, que é o que diz assim: estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto. Ou seja, ela está botando na lei que o governo federal vai ampliar progressivamente o investimento na área da educação até chegar em 10% do produto interno bruto. E como não pode haver educação sem profissionais motivados, está também como princípio a valorização dos profissionais da área da educação. Então, é uma lei que pensou em tudo, inclusive em mecanismos de avaliação. Está lá, no artigo 5, dizendo que o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas por parte do Ministério da Educação, da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e do Senado, do Conselho Nacional de Educação e do Fórum Nacional de Educação. Portanto, a sociedade, em lei, dispõe de mecanismos para acompanhar o cumprimento dessas metas definidas no plano de educação, seja através do MEC, seja através dos nossos representantes no Congresso Nacional, seja através do Fórum Nacional de Educação, que é uma entidade que reúne diversos segmentos da sociedade, diversos segmentos que labutam com a questão da educação, não só de professores e demais profissionais da educação, como também de pais e estudantes. Portanto, uma entidade bastante representativa dos interesses da nossa sociedade na área da educação. Bom, estabelece também a participação da sociedade na condução deste plano e na construção da execução das suas metas, quando diz que a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final dos 10 anos. E nessas conferências, com ampla participação popular, precedidas de conferências estaduais e de conferências municipais, a sociedade terá toda a condição de avaliar se o plano está sendo executado no ritmo definido em lei, de sorte que nos 10 anos todas as metas sejam realizadas. Além disso, os estados e municípios não poderão ficar indiferentes. O artigo 8º define que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes desse novo plano de educação no nosso país. Então, o governo federal não só chama para si a responsabilidade, como, com o aval do Congresso Nacional, coloca também a responsabilidade sobre a mesa dos governadores, sobre a mesa dos prefeitos, sobre a mesa também dos vereadores e deputados estaduais, porque leis municipais e leis estaduais terão que ser feitas para colocar a legislação estadual e a legislação municipal em consonância com os ditames desse novo plano da educação. Então, fiquei muito feliz com esta decisão da nossa presidente de sancionar integralmente o que saiu do Congresso Nacional, após essa ampla discussão com a sociedade, e por isso estou fazendo esta discussão, tentando repercutir o assunto. As metas consagradas nessa lei são 20. São 20 metas. Óbvio que eu não vou aqui abordar todas elas, mas quero destacar umas 3 ou 4. Começando pela meta 1, que diz o seguinte: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste plano. Então vejam aí,
o nosso governo, a nossa presidente Dilma, não está se conformando apenas em universalizar o ensino fundamental e o ensino médio. Ela já quer também universalizar no curto prazo a educação infantil. Isso é coisa de quem quer resolver a questão da desigualdade na educação, do acesso à educação. Porque está provado, quanto mais cedo a criança começa a estudar, quanto mais cedo a criança começa a frequentar uma escola, desde que seja mesmo uma creche apenas para brincar, tanto mais ela desenvolve suas capacidades cognitivas, tanto mais ela desenvolve a sua capacidade de aprender, de raciocinar, de criar. Portanto, os pobres do Brasil terão acesso àquilo que até hoje apenas a classe média mais abastada e os ricos têm acesso, à educação infantil, já a partir de 2016, dando sequência a um trabalho que já está em andamento. Outra medida que tem a ver com a preocupação com a qualidade. Meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos. É coisa de governo que tem coragem de investir mais recursos na educação. Acaba o ensino fundamental de apenas 8 anos e entra em seu lugar o ensino fundamental de 9 anos, para que as nossas crianças saiam do ensino fundamental melhor preparadas e façam um bom ensino médio e assim adquiram uma base para chegar bem preparados ao ensino superior. E mais, universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, portanto, é uma meta de curto prazo que objetiva garantir vaga para todos os jovens de 15 a 17 anos em escolas de ensino fundamental até 2016. E meta 6, oferecer educação de tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. Esta aqui talvez seja a meta que mais me encanta. Talvez seja a meta que mais me apaixona neste plano. A escola de tempo integral chegando a pelo menos 50% de toda a rede pública até o final da execução desse plano. O que é que isso significa? Significa a nossa juventude, as nossas crianças e os nossos adolescentes e jovens tendo acesso a uma escola que lhe dá muito mais atenção, que lhe dá muito mais possibilidades de aprender e de se preparar para o conhecimento e para a vida. Porque a escola de tempo integral é uma escola em que a criança e que o jovem chega lá às 7 da manhã e ele passa no mínimo 7 horas, podendo passar 9 horas na escola. É uma escola muito mais cara, mas é uma escola que oferece melhores oportunidades para o nosso jovem, porque além da sala de aula, ele tem as atividades de reforço, fora da sala de aula, atividades esportivas, atividades culturais, atenção à saúde. É uma escola mais cara, inegavelmente. Tem que ter muito mais profissionais. Isso aqui não é uma coisa apenas de futuro. A escola de tempo integral já está sendo implantada no nosso país há algum tempo. Começou no governo Lula, no Brasil, começou no governo Wellington, aqui no Piauí. Hoje a gente já tem cerca de 3 milhões e 500 mil jovens estudando em escolas públicas de tempo integral. E os indicadores das avaliações feitas já mostram que as crianças e jovens das escolas de tempo integral estão tendo um desempenho muito melhor do que as crianças e jovens que continuam estudando em escolas de tempo parcial. Então eu quero estender aqui o meu louvor ao Congresso Nacional e à presidente Dilma por ter tido a coragem de consagrar em lei a tendência no sentido da universalização da escola de tempo integral no Brasil. E mais ainda, a coragem de submeter a educação pública a mecanismos de avaliação, como o IDEB e como o PISA. E por último, eu quero destacar aqui a questão do financiamento. Quando
estabelece na meta número 20, na meta 20, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, 10% do PIB até o final do decênio. E, para garantir isto, esta lei também define que os recursos oriundos do pré-sal e da exploração de gás natural se destinarão, em sua maior parte, para a inversão na área da educação. Então, nós estamos pegando uma riqueza que a natureza deu ao Brasil e transformando no principal capital humano que a gente pode ter, que é a educação, que é o conhecimento. E aí, as pessoas podiam dizer o seguinte: olha, deputado Merlonho, você está falando aí todo empolgado com esse plano, mas isso é só um plano. O papel aceita tudo. Alguém cético pode chegar e dizer isso para mim. Pode chegar e dizer isso para a presidente Dilma, até com falta de educação, como fizeram com ela no estádio recentemente. Mas acontece o seguinte: nós não estamos falando apenas de papel, apenas de lei, apenas de plano. Porque esse plano é a continuidade e a ampliação de uma ação de governo que já está em desenvolvimento, desde o governo Lula. E eu tenho dados para demonstrar isso. Se não, vejamos, o plano diz que tem que aumentar a quantidade de recursos para a área da educação. Bom, isso já está acontecendo. Os recursos do MEC na área da educação, para a educação, portanto, saltaram de 19,8 bilhões de reais em 2003 para 74,4 bilhões de reais em 2011. Estou falando, colegas, de orçamento executado. São os dados que estão no Sistema do Tesouro Nacional, no CIAF. Vejam, vou repetir. O orçamento do Ministério da Educação saltou, o orçamento executado, de 19,8 bilhões de reais em 2003 para 74,4 bilhões de reais em 2011. E o orçamento que o MEC está executando esse ano é de 85 bilhões de reais. Então, já há uma consonância entre o que o nosso governo está fazendo e aquilo que está consagrado no plano de educação. Nós estamos aumentando sistematicamente o investimento na área da educação. E não era assim no passado. Vou pegar aqui os dados em relação ao percentual do produto interno bruto aplicado na educação no Brasil. 1950, apenas 1,4% do PIB foi investido na área da educação. Era aquela época em que era absolutamente normal a maior parte da população ser analfabeta, a maior parte das crianças estarem fora da escola. Filho de pobre não precisava estudar. Filho de pobre tinha que pegar no cabo da enxada desde os 6, 7 anos. Tinha que ir para a oficina com o pai desde os 6, 7 anos. Isso era absolutamente normal no Brasil. Se aplicava apenas 1,4% do PIB na educação. Em 1970, subiu para 2,9%. Em 1980, baixou para 2,2%. Em 85, subiu para 2,9%. Em 1990, para 3,8%. No ano 2000, para 4,7%. Em 2002, 4,8%. Esse foi o patamar em que nós pegamos o país, investindo 4,8% do PIB na área da educação. Em 2011, nós já executamos um orçamento de 6% do PIB para a área da educação. E agora, queremos continuar aumentando. Portanto, a lei consagra que nossa meta é chegar a 10% do produto interno bruto para a área da educação. Portanto, o nosso governo já está dando exemplo na prática. E foi justamente a ampliação desses recursos, essa ampliação que já está acontecendo desde 2003, que permitiu os avanços que nós já constatamos. Vou pegar aqui alguns exemplos.
A área da educação profissional. Todo mundo sabe que um país que tem a economia do tamanho do Brasil precisa de mão de obra qualificada. Muitas vezes acontece o problema de ter uma empresa precisando de trabalhadores, de haver pessoas desempregadas e as duas partes não poderem se somar por falta de qualificação profissional dos pretendentes a uma vaga de trabalho. Bom, em 2003, quando nós assumimos o governo, estava proibida a criação de novas escolas técnicas federais no Brasil. Havia um decreto do presidente anterior proibindo a criação de novas escolas técnicas, que agora se chama IFP, Instituto Federal de Educação. O que fez o operário Lula? Talvez até pelo fato de ter se formado num curso profissionalizante. Rasgou esse decreto e passou a criar novas escolas técnicas. Nós encontramos 140 escolas técnicas no Brasil, hoje são aproximadamente 500 escolas técnicas no Brasil. 500 institutos federais aproximadamente. No Piauí, eram duas unidades do IFP em 2002. Hoje são 17. A nossa Universidade Federal era praticamente restrita a Teresina, com alguns poucos cursos em Parnaíba e Picos. Hoje ela ampliou a sua ação fortemente em Teresina, tem inúmeros cursos de mestrado, já tem curso de doutorado, ampliou sua presença em Parnaíba, onde inclusive agora vai inaugurar o curso de medicina, para desespero daqueles que acham que a medicina é uma profissão de elite. Nós queremos que a medicina esteja a serviço da população e também dos profissionais da saúde. Está marcada já a data de inauguração do curso de medicina em Picos, porque nós também ampliamos a Universidade Federal em Picos, assim como em Floriano, e criamos um novo campus da Universidade Federal, que já tem mais de 3.000 alunos na cidade de Bom Jesus, de modo a aproximar o ensino superior da nossa juventude lá do sul do Piauí. A mesma coisa com o ProUni. O ProUni foi ampliado enormemente. O FIES, ampliado enormemente para que a nossa juventude tenha mais acesso à educação. E o ensino básico? Do mesmo jeito. Hoje nós temos escola de ensino médio em todo o estado do Piauí. De sorte que eu concluo a minha fala, senhor presidente, colegas deputados, me somando a todas aquelas pessoas que são otimistas com o Brasil. Que veio no Brasil um país que, embora continue com extremos problemas na sua estrutura social, que embora ainda continue fortemente assentado na desigualdade, mas um país que está crescendo, um país cujo Congresso Nacional já está dando exemplo de visão de Estado, quando, por exemplo, aprova quase que por unanimidade uma lei como esse Plano Nacional de Educação, um país que tem um governo que tem coragem de pegar recursos crescentes da União e colocar para a área da educação, senhor presidente. É um país que quer crescer, mas não apenas crescer, é um país que quer se desenvolver, portanto, quer crescer ampliando a justiça e melhorando a qualidade de vida de todos os seus filhos e de todas as suas filhas. Muito obrigado. Senhores deputados,